Olá! Hoje eu venho aqui com mais uma dica de leitura, O Lobo da Steppe de Hermann Hesse. Hermann Hesse é um autor alemão, Prêmio Nobel de Literatura em 1946. O Lobo da Steppe é um livro que faz muitas reflexões sobre a existência. O personagem principal aqui, ele está sofrendo então uma crise existencial muito forte. Ele parece que está com uma depressão profunda e ele pensa em suicídio. Ele é um homem de meia idade, está prestes a completar 50 anos e parece que ele está um pouco perdido. Então ele chega numa pensão onde ele aluga um quarto e lá ele permanece por alguns meses. Quem começa a contar a história é o sobrinho da dona da pensão. Ele começa então a contar um pouco da história desse homem misterioso que apareceu lá há alguns meses e que se chamava ele mesmo se chamava de o Lobo da Steppe. E aí fica todo um mistério. E esse mistério ele é comum nos livros de Hermann Hesse. Os livros de Hermann Hesse, eles são bem encantadores, eles deixam a gente bem envolvidos porque eles trazem um mistério e a gente fica curioso para saber o que o autor quer dizer sobre isso. Então eles normalmente são livros que têm um conteúdo filosófico muito grande e também uma reflexão sobre a existência. Depois dessa primeira parte, o próprio personagem principal começa a narrar a história. Essa parte, então, ele conta que um dia ele está andando na rua e ele encontra uma pessoa misteriosa que entrega para ele um panfleto. Nesse panfleto consta, então, o Tratado do Lobo da Steppe. E aí é interessante que esse tratado parece que foi escrito para o próprio personagem. Então é como se estivesse falando sobre o Harry Haller, que é o personagem principal, é como se estivesse falando sobre a vida dele. E aí nesse tratado ele vai falar sobre a nossa personalidade, que ela é múltipla. Ou pelo menos ela tem dois lados, que a gente tem o lado da luz e o lado da escuridão. Então, o ser humano, ele é ao mesmo tempo selvagem e ao mesmo tempo ele tenta ser civilizado. E era assim que era o nosso personagem principal. Ele se percebe como alguém que tenta, então, ser uma pessoa correta, de fazer as coisas de forma adequada em sociedade e ao mesmo tempo ele sente que ele tem um lado selvagem e esse lado selvagem ele está sempre ameaçando a sanidade mental então desse personagem. Então quando ele tenta fazer as coisas corretamente, quando vê ele sente que o lobo da steppe está ali à espreita ameaçando, que é o lado selvagem dele, que é o lado também que flerta com o suicídio, que é o lado que é agressivo, que critica demais, que é descontente, que é inadequado em relação à sociedade. Então, essa reflexão sobre a existência, ela permeia todo esse livro. E depois, então, o Harry Haller, né, que se encontra assim nesse estado de depressão, nesse estado de vontade de tirar a sua própria vida, né? Ele, depois de ter encontrado um antigo conhecido na rua, de ter conversado com ele, de ter se sentido muito mal diante dessa conversa, porque ele percebeu que novamente o lobo da steppe estava ali à espreita e ele foi de certa forma rude, agressivo com esse conhecido. Ele se sente muito mal e ele vai parar em um bar noturno, onde as pessoas normalmente dançam, se divertem, e lá ele fica sentado e aparece uma mulher misteriosa, que é a Hermínia. Essa mulher chama muita atenção dele, eles começam a conversar, uma mulher bem jovem, bem mais jovem que ele, e ele percebe que no rosto dela há algo semelhante com alguém que ele conheceu um dia. E aí ele lembra que, na verdade, ela é muito parecida
com um amigo de infância dele, que se chamava Hermann, e ela era a Hermínia. Então eles começam a estabelecer um certo tipo de relacionamento de amizade. Eles conversam durante toda aquela noite. Ela diz que ela vai ensinar ele a dançar e ele não sabe nada sobre dança, porque na verdade o Harry Haller era aquele homem super... ele era muito... o mundo dele se restringia a estudos filosóficos. Ele era um escritor e não fala muito assim detalhes da vida dele, mas ele gosta, ele aprecia música clássica, ele é um homem refinado e ele critica muito essa cultura burguesa de ir aos bares e dançar, se divertir. Ele não gosta da música popular, ele gosta de música clássica. E aí ele nunca aprendeu a dançar. A Hermínia diz que vai ensinar a dançar e isso de fato acontece. Nos próximos dias eles combinam então alguns encontros, eles se encontram, aos poucos ela vai ensinando ele a dançar, vai ensinando ele a sorrir. E aí na verdade assim, aquela noite que eles se conheceram, era uma noite que ele estava se sentindo muito mal, ele estava pensando seriamente em realmente se suicidar. E ela, de certa forma, salva a vida dele, porque ele começa a mostrar para ele o lado alegre da vida, o lado mais leve, que a vida não precisa ser esse peso. A gente tem a impressão de que o Harry Haller ele tem um sentimento de culpa muito grande, que ele acha que ele está sempre errado e sempre nessa sensação de que o lobo da steppe vai dominar ele, que ele vai... ser rude com as pessoas, vai ser agressivo, que esse lado da natureza dele vai se impor diante dele. E aí então a Hermínia de certa forma mostra um outro lado para ele de um jeito mais leve e mais alegre. E na medida que eles vão se conhecendo, ele conhece também outros amigos da Hermínia e ele acaba até mesmo se envolvendo em alguns episódios em que eles usam drogas alucinógenas e nesse momento ocorre um certo tipo de expansão da sua consciência. Não fala exatamente quais são as drogas que ele fala algumas, mas não descreve muito isso, nem descreve assim as propriedades dessas drogas, o que elas causam no cérebro humano, né, na mente humana. Mas de certa forma, quando ele tem essa experiência, ele acaba tendo alucinações que acabam clareando algumas coisas na sua mente. E é uma experiência muito forte que ele tem, e isso vai fazer com que ele vai perceber a vida de outra forma. Então não quer dizer que seja uma apologia às drogas, mas na verdade mostrando a experiência de um homem que já de meia idade, que está passando por uma crise existencial e que consegue ver que existe um outro lado da vida, que a vida não precisa ser tão pesada, que ele não precisa ter tanto medo desse lobo da steppe que habita dentro dele, porque isso faz parte da humanidade dele, e isso também pode ser encantador, que ele pode ver a vida de outra forma. O livro, então, ele é um pouco pesado, ele é misterioso, a gente não entende tudo que está ali na história, mas como eu disse, Hermann Hesse ele é encantador nos seus livros. Eu já li Demian, que foi o primeiro que eu li, e eu sugiro que seja a primeira leitura, se você tiver curiosidade por Hermann Hesse. Depois eu já tinha lido esse livro anteriormente, agora eu fiz uma segunda leitura e já li também O Jogo das Contas de Vidro, que é uma espécie de distopia, que eu também tenho interesse de fazer uma releitura. Então fica aqui a dica de mais uma leitura, O Lobo da Steppe de Hermann Hesse. E até a próxima, pessoal!